Oi, amores, sejam bem-vindos, vamos entrando. Hoje, finalmente, eu vou pagar minha dívida para vocês com aquele vídeo dos relatos. Eu tenho recebido muitos e-mails com os relatos de vocês. Consegui fazer um apanhado, separar alguns e-mails, alguns relatos e vamos para eles hoje. Depois eu termino de dar uma olhada nos e-mails e pego os outros, mas eu peço para você, se você tem um relato, já mandar para o meu e-mail, caso você queira compartilhar. Se quiser mudar o nome, muda o seu nome, ou eu mudo, me avisa, porque aí eu sempre vou mudar o nome de vocês aqui. Deixa eu ajustar aqui. Para que seja, né, confidencial. E de uma forma ou de outra, esses relatos vão trazer um acalanto aí para os nossos corações. A gente vai conseguir encontrar coisas parecidas, vivências parecidas de um relato para o outro, e essa dinâmica ela tem as suas similaridades, embora sejam pessoas diferentes vivendo, mas existe uma similaridade nessa questão da dinâmica em si, né, de como vai se dando ali, né, vai se desenrolando essa dinâmica desde o início do encontro ali com o seu gêmeo. E é isso, eu não vou me prolongar, eu trouxe o tarô, um oráculo aqui só pra gente não deixar, né, de praxe o oráculo. Vou tirar só uma cartinha para vocês que estão aqui, de uma mensagem do mentor para vocês, só pra gente, opa, só pra gente abrir essa mesa aqui, né, com o oráculo, trazer uma mensagem para vocês, e aí a gente começa com os relatos, que estão bem fortes, hein, inclusive. Vamos lá. Ó, uma cartinha para vocês. Diz assim: espelho, trate o seu corpo como o palácio que ele é. Tá? Eu vou ler a mensagem de número 4 e diz assim: você tem sentido vergonha de si mesma ultimamente, mas a resposta não é mudar nada em relação a você. A resposta é aprender a amar o corpo que lhe foi dado. Evite aquelas dietas drásticas, aqueles exercícios extremos ou qualquer outro comportamento obsessivo. Dê passos largos em direção a uma mentalidade saudável em que você se aceita como é, não pelo que você se sente pressionada a ser. Bom, então é isso. Já deixei aqui uma mensagenzinha ancorada para vocês, tá? E vamos começar então com o primeiro relato. Eu tô fazendo aqui um método diferente para que vocês possam me ver através do espelho. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ver. Eu não sou de aparecer assim muito, mas como eu prometi para vocês, quero fazer uma coisa legal. E vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui, porque eu acho que esse celular vai cair. É isso. Vamos lá. Eu vou começar então com os primeiros relatos e segura aí, vamos acompanhar. Primeiro diz assim: bom, eu nunca namorei ninguém porque sempre tive outras prioridades na minha vida. Não me sentia preparada e também por conta da minha família que é tóxica. E eu não havia gostado de ninguém ao ponto de querer ter um relacionamento. Até que consegui uma oportunidade de emprego que tanto estava precisando. Eu era escalada para a vaga em um determinado setor da empresa, porém colocaram para trabalhar em outro setor, por ser meu primeiro dia na empresa. Estranhei, mas deixei quieto. A encarregada do setor pediu para que uma pessoa me treinasse, pois eu era novata. Foi aí que tudo começou. A pessoa que foi me auxiliar nesse treinamento era o Gustavo, tá? Eu vou inventar um nome aqui, porque eu não sei se a pessoa já mudou o nome, tá? E ele era meu chama. Logo senti tão acolhida e compreendida como nunca fui em minha vida. Conseguia compreendê-lo só pelo olhar, e ele me compreendia igualmente. Foi mágico. Quando estava na fila para o almoço, de repente me dou conta dos olhos dele em mim. Ele me olhava fixamente e eu não entendi o porquê, mas senti a necessidade dentro de mim de correspondê-lo. Me conhecendo bem, sei que se fosse qualquer outro homem me olhando daquele jeito, eu me sentiria encomendada, mas com o olhar dele eu sentia gratidão, carinho e amor. Eu me apaixonei. Não sei, opa, não sei o que realmente ele sentia por mim, porque nunca nos falamos sobre isso. Nos comunicávamos pelo olhar e ele sempre me correspondeu com seus olhos, sempre. Toda vez que eu pensava nele ali dentro daquela empresa, ele estava trabalhando longe de mim no momento.
Era só eu chamá-lo em pensamento que ele chegava em questão de segundos, me olhando como se tivesse sentido ou me ouvido. Bom, gente, vou fazer uma pausa aqui. A gente sabe que tem essa questão da telepatia, né, na dinâmica de chamas, e isso é uma coisa que eu escuto muito e a gente confirma, né, já com tanta experiência e atendendo tanta gente, essa questão da telepatia é real, tá? Então você vê que ela pensava nele e ele aparecia. Então aí a gente já tem um indício, tá? Vamos lá, vamos seguir o fio aqui dessa história. Até que o Gustavo saiu de férias. Convivi com ele por 2 meses. Eu já sabia que não iria continuar na empresa além do tempo de experiência, pelo motivo de não terem me colocado no setor que era para eu ter ido. E não me adaptei na função que me colocaram, pois minha estatura não contribuía. Sou baixinha, 1,56. Nunca mais eu o vi, só pelas redes que fui procurar saber mais quem era ele. E me deparei com o fato dele ser casado, ter uma filha que há 3 anos atrás, em 2019, estava com 4 anos, e a esposa grávida. Nem sei expressar o que eu senti. Ficava olhando as fotos da família perfeita dele e me sentindo nada. Mas feliz por ele, porque mesmo assim eu o amava muito e desejava tudo de melhor para ele e toda a estabilidade que ele precisava. Esse é um outro fator, né, meus amores? Essa questão de sempre ter ali alguém dentro da dinâmica que está envolvido em outro relacionamento. Muitas vezes são relacionamentos bem compromissados mesmo, sabe? Enfim, vamos ver aqui como que vai se desenrolar essa história. Notei que tínhamos tanto as coincidências em nossas vidas. O nome dos filhos dele é o mesmo dos os filhos dele é o mesmo dos sobrinhos que cuido porque são meus filhos de coração, Samuel e Vitória, que amo incondicionalmente. E também uma coisa bizarra, a esposa dele faz aniversário dia 6 de novembro e eu faço dia 11 do 6, ou seja, a esposa dele faz aniversário 6 do 11 e ela faz 11 do 6, entenderam? Então, fora outras coincidências que não estou recordando. Mas enfim, passei pela fase... Nossa, 11 do 6, tô vendo aqui agora, tem uma amiguíssima que faz aniversário dia 11 do 6 também. Super gente boa, geminiana, maravilhosa. Bom, vamos seguir o fio. Mas enfim, passei pela fase da noite escura da alma. Ele despertou em defeitos meus que já tinha superado há tanto tempo. Despertou a insegurança que tinha na minha infância e que já nem me lembrava. Trouxe tudo à tona e eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Eu lidei com isso tudo calada, porque não tinha como falar com ninguém, porque era tão íntimo que só pertencia a mim. Eu tinha tanto medo dele Eu tinha tanto medo dele nunca ter me amado, que era tudo ilusão da minha cabeça e eu sofria tanto por amar outra pessoa e ainda dói. Sinto tão forte dentro de mim sua energia tão viva. Sei quando ele pensa em mim, sinto seu abraço mesmo de longe, seus braços me envolvendo, sendo que nunca pude dar abraço nele. Nem sei se tenho esperança, às vezes quero nunca mais ver ele, outras vezes eu sinto tanta saudade e sonho com o reencontro. Bom, gente, essa oscilação, né, às vezes eu quero muito ver ele, eu sonho com um abraço, eu sinto o abraço mesmo sem nunca ter dado um abraço, e outras vezes eu já não quero vê-lo, não quero mais pensar nele. Isso tudo, essa oscilação também é muito característica da dinâmica, tá? Porque as nossas emoções, né, ficam ali brigando com o nosso ego, e o nosso ego não quer reconhecer isso, tá? Não quer reconhecer que tem algo diferente emanando do nosso coração, essa chama, né? Então, por isso que a gente passa por esse momento de muita oscilação mesmo, né? E de muita confusão. Em um momento você quer muito ver a pessoa, outro momento você já não quer, um momento você tá bem saudosa da pessoa, outro momento você já não quer nem pensar, enfim.
É muito característico, tá? Então, e aí ela escreve assim, ó: essa é minha história que tentei ao máximo aqui resumir. Gratidão. Eu não falei o nome da pessoa, porque já tem muito tempo que ela me mandou esse relato. E eu não quero expor, né? Mas muito, muito obrigada por seu relato. Eu vou pedir já para quem tá aqui nesse vídeo já deixar o seu like, por favor, para impulsionar, porque eu tenho certeza que a gente tem um propósito com esses relatos, é chegar em mais pessoas que estão passando pela dinâmica e que podem se reconhecer nesses relatos e talvez até efetuar ali alguma cura necessária, né? Então deixa o seu like. Se tem alguma coisa que é bem característico da sua dinâmica dentro dessa história, conta aqui nos comentários, tá? Deixa aqui o que tem também de parecido, né, na sua dinâmica pra gente conseguir, né, pegar um círculo ali de pessoas que estão vivendo a mesma coisa e pra gente ter esse acalanto de entender que tem muitas outras pessoas dentro da dinâmica vivendo fases parecidas, tá? Mas esse não é o único relato, eu tenho outros. Deixa eu só ver se a minha câmera tá gravando certinho, tá, gente? E eu já volto aqui. Peraí. Bom, tá tudo certo aqui. Eu vou beber uma água. E vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver qual que é o próximo relato que a gente tem aqui. Olha, eu já vou avisando que o último relato é aquele que é bem grandão e ele tem uma questão de. Ai, eu esqueci. Amarração amorosa, tá, gente? Então, tem esse relato aí. Ele é bem comprido. Eu vou para mais um e depois eu volto nesse da amarração. Então, fica até o final, tá? Esse eu confesso que eu fiquei bem angustiada, assim, no final, com esse relato sobre essa questão da amarração amorosa. E a gente sabe que na dinâmica de chamas gêmeas tem muita confusão, né? Então, pode muito bem acontecer aí. Outras pessoas podem, inclusive, se identificar. Mas vamos lá, vamos para o segundo relato do dia e depois eu vou para esse da amarração. Então, começa assim. Oi, terapias. Essa pessoa, ela não se identificou, tá? Então. Não, ela se identificou sim, desculpa. Foi uma outra que não se identificou, mas vamos lá. Oi, terapias. Eu sinto que preciso compartilhar com você algo que transformou completamente a minha vida. O tipo de encontro que não se pode explicar com lógica, mas que a alma entende de imediato. Meu nome é Rafaela. Eu já mudei meu nome. Ah, tá. Então ela já mudou o nome dela, tá? Meu nome é Rafaela e essa é a história de como reconheci minha alma gêmea ou chama gêmea. Em outro país, outra cultura, outra vida. Tudo começou no final de 2012, em uma viagem para o Egito. Eu não estava procurando nada, muito menos amor. Gente, uma pausa aqui. Olha só como é interessante isso, tá? Na semana que eu recebi esse e-mail, né, eu li essa história, ok? E na mesma semana eu atendi uma consulente que também conheceu o chama dela no Egito. E eu ainda perguntei, né, para ela, falei, nossa, eu recebi uma mensagem e tal, né, de um relato de alguém, né, de uma pessoa que conheceu o chama no Egito também. Não era ela, né, mas enfim, que coincidência. E aí a gente vê que os nossos campos estão entrelaçados. Nós que estamos na dinâmica de chamas, de uma forma ou de outra, a gente tem esse enlace, sabe? Esse emaranhado com outras chamas gêmeas, tá? Em outras dinâmicas. Mas, enfim, é como se tivesse ali um despertar, sabe? Dessa conexão Brasil-Egito. Se tem mais alguém que o seu chama tá no Egito, ou que apareceu ali uma viagem no Egito, deixa aqui pra gente saber, tá? Deixa aí nos comentários. Mas vamos lá, vamos continuar. Tudo começou no final de 2012, em uma viagem para o Egito. Eu não estava procurando nada, muito menos amor. Na verdade, eu estava vivendo um relacionamento sério aqui no Brasil e tentava me manter racional. Mas o universo tem planos próprios quando as almas se reconhecem. Foi no dia 21 de dezembro de 2012. Sim, exatamente o dia em que tantas profecias falavam sobre o fim do mundo, que conheci o Ron. É Ron? Ron? Bom, eu vou chamar de Ron, tá? Na primeira vez que o vi,
Senti um choque no peito. Um calor inexplicável me subiu pelo corpo. Não foi atração física, foi uma reconexão. Era como se minha alma dissesse: finalmente você chegou. Estávamos em um restaurante e ele enviou um bilhete à minha mesa. Neste momento, eu estava com a minha prima e ele com mais dois amigos. Achei que era coisa da minha cabeça, mas eu consegui imaginar com clareza vivendo uma vida inteira ao lado dele. Não conseguia desviar o olhar dele. Fiquei até constrangida depois por ter ignorado minha prima praticamente. Mas ela também conseguiu sentir o tamanho da energia presente naquele restaurante entre nós dois. Nos dias que se seguiram, ficamos juntos. Bom, aqui é o que acontece. Rafaela, né? Ela não mandou muitos detalhes, tá? Eu vi que ela foi assim pincelando umas partes da história, então assim não tenho muitos detalhes, mas é isso, tá? Então, pelo que eu entendi, ele mandou o bilhetinho, eles ali se comunicaram, né? E aí vem para essa parte aqui. Nos dias que se seguiram, ficamos juntos, mas não no sentido comum. Não nos beijamos, não nos tocamos de forma íntima e mesmo assim foi a experiência mais profunda de intimidade que já tive. Bom, aqui quando ela fala isso, até pensei por ser parte da cultura, né? Não sei exatamente, sou leiga da cultura do Egito, mas é interessante eles terem ficado dias juntos, né? E não ter ali nem tido um toque físico, porque a gente vê que na dinâmica de chamas é tudo muito intenso. Então, quando eu recebo meus consulentes, né, para abrir a mesa, a gente sempre vê ali que mesmo quando não podia nessa questão moral da sociedade, né? Há o encontro físico ali entre as chamas, há a união física, sabe? No sentido sexual mesmo da coisa. E aqui a gente vê que não, então pode ser algo mais característico da cultura do Egito, né? Uma questão de respeito aí que ele teve por ela, enfim. É difícil explicar, mas era como se nossas almas estivessem se fundindo em silêncio. Eu sentia o campo dele, a vibração dele, como se estivéssemos entrelaçados em outra dimensão. Estávamos ali, um diante do outro, e era impossível desviar. Como mariposas sendo atraídas pela mesma luz. Achei isso interessante, isso legal, dessa analogia com as mariposas. Em uma noite especialmente intensa, eu estava completamente tomada por esse amor. Queria me entregar para ele, queria esquecer de tudo, mas Ron, com uma calma firme, segurou minha mão e disse: Rafaela, se você quiser viver isso de verdade, precisa ser livre. Volte para sua casa, encerre o que você precisa encerrar e depois, se ainda quiser, volte para mim. Bom, bem centrado, né, Ron? Bem centrado. Doeu muito, mas foi a coisa mais bonita que alguém já me disse. Ele não queria apenas o meu corpo, ele queria que eu me encontrasse inteira, livre e que a nossa união fosse sagrada. Essa questão é legal porque tem esse quê de sagrado mesmo, sabe? Dessa conexão física no sagrado. Voltei para o Brasil. Terminei meu relacionamento, chorei dias seguidos, pois quando percebi a loucura que eu estava fazendo por alguém que eu mal conhecia e ainda por cima estava do outro lado do mundo, tive medo. E se eu voltasse para o Egito e Ron simplesmente desaparecesse? Mas algo dentro de mim dizia: confie, essa jornada é espiritual. Bom, e isso lá em 2012, né, pessoas? A gente vê que assim, eu, pelo menos, né, percebi essa dinâmica em 2021. Então, são muitos anos à frente. E em 2012, talvez nem tivesse ainda esse conhecimento desse termo, né, de chamas gêmeas. Nem o termo almas gêmeas ainda estava, né, circulando muito. Então, eu imagino, assim, o boom de sentimentos, né, de sensações que ela teve, sem saber ao certo que era essa loucura, esse avalanche de sentimentos, né? Sem ter muito, vamos dizer assim, suporte, né? Hoje a gente tem bastante suporte. Em 2012 não tinha, não existia muito isso, né? Esse suporte de cunho terapêutico, espiritual, enfim. Algum tempo depois, com coragem nos olhos e fé no coração, eu voltei para o Egito.
Preciso lembrar que pedi uma licença não remunerada no meu trabalho para que eu pudesse ficar 3 meses viajando e depois me decidiria se retornaria ao Brasil para o meu trabalho ou não. Nossa, que coragem! Olha, mas dessas coragens que a dinâmica dá, isso é fato. Já vi muita gente fazendo muita loucura mesmo, por conta da dinâmica. Mas vamos lá. Ron me recebeu com o sorriso que eu sonhei durante semanas. E, enfim, fizemos amor. Mas não foi apenas físico, foi energético. Foi a nossa alma se lembrando de cada vida anterior. A sensação era de estar no paraíso, de me dissolver nele, como se não houvesse mais separação entre mim e ele. Vivemos dias mágicos, falamos sobre tudo, choramos de emoção, fizemos terapias energéticas juntos, caminhamos pelas colinas como se o mundo fosse nosso. Pela primeira vez, eu sabia o que era sentir-se inteira ao lado de alguém. Mas o tempo, mais uma vez, nos levou por caminhos diferentes. Eu precisei voltar para o Brasil, infelizmente por questões financeiras minhas e dele. Ele para a rotina no Egito. E desde então não nos vimos mais. Uau! Então, assim, eu entendo que ela foi para lá em 2012 ou 2013, né? Porque eles se conheceram dia 21 de dezembro de 2012, então ela deve ter ido em 2013, ficou 3 meses e voltou, e desde 2013 não viu mais o Ron, tá? Enfim, aí ela escreve assim: ainda assim, nunca estivemos separados. Falávamos por Skype e às vezes não dizíamos nada, apenas nos olhávamos, e em silêncio. E o silêncio dizia tudo. Até hoje, carrego o Ron dentro de mim, mesmo que nunca mais o veja, mesmo que nossas vidas não se alinhem nesta existência. Ele é a minha alma espelho, minha chama gêmea, o amor que me revelou a mim mesma. E se por algum motivo o destino nos manteve afastados, ainda assim sei que nos reencontraremos, nesta vida ou em outra. Com amor e luz, Rafaela. Ai, gente, muito lindo, né? Muito profundo. Assim, foi um encontro realmente de outro mundo, porque ela vivia aqui no Brasil, ele no Egito, ela largou tudo de uma certa forma, arriscou muita coisa. E assim, no final não ficou muito claro, né, se eles ainda se conversam, porque antes conversava por Skype, agora não sabemos mais, mas pelo que eu entendo aqui, eles meio que não têm mais contato nenhum, né, mas ela carrega ali dentro dela aquela sensação, né, de certeza que em algum momento eles vão viver juntos de novo, se não for nessa vida, em outra vivência, enfim. Mas é isso, né? A dinâmica tem dessas coisas. Tem muita gente que tá na dinâmica há muito mais tempo, em meados mesmo, de 2010, 12. Se você for uma dessa pessoa, comenta aqui pra gente saber. Comenta o ano que você entrou na dinâmica, só pra gente ter um parâmetro, tá? Do que a gente tá mensurando aqui, de quantas pessoas entraram na dinâmica depois dessa época de 2012, né, de 2020 para frente, né, após pandemia. Eu conheço muita gente, atendo muita gente que entrou na dinâmica após pandemia, durante a pandemia. Imagino quão intenso deve ter sido, né? Mas enfim, deixa eu ver quanto tempo a gente tem de vídeo, porque agora a história é muito longa. Tá, peraí. Bom, nós temos 23, 24 minutos de vídeo. Acho que dá para fazer outra história, porque aí não fica tão longa e dá para vocês assistirem, né, ouvirem tudo certinho. Eu vou tomar mais uma dose de água aqui e a gente já continua.